Pessoal, beleza? Então, voltando aí para o nosso terceiro bloco dessa aula, tá? Já vou compartilhar minha tela aqui para nós prosseguirmos com os slides. Lembrando que esses slides eu vou disponibilizar para vocês depois, tá bom? Todo esse material aí. Eu também tenho, acho que 1 ou 2 livros eletrônicos, também vou disponibilizar para vocês lá como material de apoio, tá bom? Tá, deixa eu abaixar meu áudio aqui para não atrapalhar. Então, continuando. Compartilhar a tela, ok. F5. Bom, então, nós já entramos agora no nosso novo tópico chamado outorga uxória. O que é a outorga uxória, pessoal? É uma autorização que o outro cônjuge deve conceder ao seu esposo ou à sua esposa para que este realize determinados atos jurídicos, né, negócios jurídicos. Tá? Então, exemplo, o Fernando quer vender a casa, que é um bem imóvel. Como eles são casados no regime de comunhão parcial ou no regime de comunhão universal de bens, significa que este imóvel não é somente dele. E por esse motivo, para ele realizar qualquer negociação sobre esse imóvel, ele precisa do quê? Da autorização da sua esposa, da autorização da sua companheira. Isso se chama outorga uxória, ou seja, autorização da esposa, autorização do marido, tá bom? Também é conhecido pela doutrina como autorização marital, tá? E essa autorização marital, ela está expressa ali no artigo 73 do CPC. E ele fala assim, ó, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a proporção que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. Esse salvo eu vou explicar daqui a pouco, tem um slide só sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: vamos imaginar que o Fernando quer ingressar com uma ação reivindicatória, reivindicando a posse de uma propriedade. Ele tem um imóvel, supostamente esse imóvel foi invadido por uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa, e ele quer reaver a posse. Ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse. E ele decide ingressar com uma ação reivindicatória. Só que como este imóvel não é somente dele, mas também da sua esposa, ele precisa que ela consinta, ou seja, que ela autorize o ingresso dessa demanda. Ah, professor, mas como que ela vai fazer isso? Através de uma declaração. Pode ser uma declaração da própria procuração para o advogado, em que ela autorize o ingresso, ou uma declaração de próprio punho, em que ela assina, reconheça a firma, mas é necessário que ela autorize. Ela não é obrigada a ser parte no processo. Tudo bem? Não estamos falando em legitimidade aqui, a necessidade de acumulação de litisconsórcio. Nós estamos falando tão somente em consentimento. E esse consentimento pode ser realizado por uma simples declaração, tá bom? Já a continuidade do artigo 73 diz respeito ao litisconsórcio necessário, ou seja, na condição de réu e não mais na condição de autor. Porque veja, olha o que o parágrafo 1º fala. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados, ou seja, você só é citado quando você é réu. Quando você é autor, você não é citado, porque é você que entrou com o processo. Somente é citado o réu. Então, quando você é casado e aquele bem que está sendo discutido é do casal, significa que para entrar com essa ação você tem que entrar contra os dois. Então vamos imaginar uma situação: o Fernando me deve. E o Fernando, ele colocou a casa dele em garantia nessa dívida. Tudo bem? Uma das exceções ao bem de família, né? Em via de regra, a casa é bem inalienável, né, impenhorável, porque a Lei 8.009 de 90 fala que a casa é um bem de família. Ponto, acabou. Entretanto, se ele dar o próprio bem em garantia, este bem poderá sim ser penhorado, né? É uma das exceções lá na Lei 8.009 de 90. E aí vamos imaginar que ele concedeu o bem imóvel como garantia. E aí eu entro com ação judicial. Só que este bem imóvel não é somente do Fernando, é também da Patrícia. Significa dizer que quando eu entrar com essa ação judicial, eu preciso também que a Patrícia seja réu no processo. Então eu tenho que entrar com o processo contra o Fernando e contra a Patrícia. Se eu deixar a Patrícia de fora, é possível que os atos realizados nesse processo são nulos e não atinjam o quinhão, ou seja, os 50% da Patrícia da casa. Tá bom? Tranquilos? Em via de regra é isso. No próximo semestre nós vamos aprofundar, aliás, nesse semestre, nas próximas aulas,
Nós vamos falar sobre o litisconsórcio e aí eu volto a aprofundar isso com vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam no momento é que a outorga uxória é a autorização do cônjuge para a realização de negócios jurídicos ou para ingresso de ações que versem sobre o direito real imobiliário. Tá bom? É isso que vocês precisam saber nesse primeiro momento. E aí, como eu falei para vocês lá no artigo 73, ele fala assim, ó, precisa da autorização da esposa, do consentimento, né, quando a causa versar sobre o direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. Pessoal, existem duas situações em que você não precisa da autorização da sua esposa para a realização de um negócio jurídico, né, que envolva direito real imobiliário. Primeiro, quando você é casado em regime de separação convencional de bens. Artigo 1687 do Código Civil, que estabelece que, olha lá, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Tá? Então, imaginando aí que a doutora Luciana é casada em regime de separação absoluta de bens, todos os bens que ela adquirir na constância do casamento, ela pode comprar, vender, alienar, gravar de ônus, sem que o outro cônjuge consinta ou não. A casa dela, o terreno é dela, o apartamento é dela, ela faz o que ela bem quiser. Tá? Ela não precisa da autorização dele, ou seja, ela não precisa da outorga uxória. Tá? Se ela for casada em regime de separação de bens, separação convencional. Segunda forma de separação absoluta de bens é chamada de separação absoluta obrigatória. Ou seja, são aquelas situações em que, por mais que a pessoa queira casar de outra forma, ela não pode, porque a própria lei a proíbe de casar de forma diferente. Tá? Então, nós temos lá, inciso primeiro, das pessoas que contraírem com a observância das causas suspensivas da celebração do casamento. São as causas previstas lá no artigo 1523. Tá? Quem quiser dar uma lida depois, está lá, artigo 1523, são as causas suspensivas. É aquela pessoa, por exemplo, o marido morreu e não foi feito inventário ainda, mas no funeral ela se apaixona por outra pessoa e decide, caramba, né? Pode acontecer, né? E aí ela quer casar já com essa nova pessoa, ela pode? Pode. Entretanto, ela não pode casar em outro regime, senão de separação absoluta de bens. Por quê? Para que não ocorra uma confusão patrimonial, tá? Para que ela não seja lesada, ela ou seus filhos. Então, se ela quiser casar, é separação absoluta de bens, tá? Obrigatória. Outro exemplo, 2, da pessoa maior de 70 anos. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o nosso querido aluno Abel se apaixona perdidamente pela dona Mercedes. A dona Mercedes tem 90 anos de puro amor. Abel, casão novo, bonito, muita vitaliciedade, né? Moleque novo. E aí ele se apaixona para a dona Mercedes perdidamente. E tem um detalhe, a dona Mercedes é nada mais, nada menos que a dona da Natura. E tem um patrimônio aí estimado em $1 bilhão. Olha aí, Abel, que coisa boa, né? Alinhou a vida, né? E aí tá lá com a sua velhinha querida, amada, dando muito beijinho, muito love. E aí ele fala, amor, dona Mercedes, eu tô apaixonado, eu quero me casar com você. E a dona Mercedes, claro, meu filho, eu também estou apaixonada por você, vamos casar. E ele falou, olha, eu não tenho problema, tudo que é meu é seu, meu amor. Se você quiser, nós podemos casar, regime universal de bens. Né? Tentou dar um golpe, né? Ela falou, não, eu também, tudo que é meu é seu, nós estamos aqui para isso e tal. Ó, Abel, até me ligou a câmera, gostou, né? E aí, gostou do assunto. E aí, o que acontece é o seguinte, eles vão lá para se casar. Quando eles vão para se casar, o cartorário, ó, o professor César Lisboa. E aí, galera? Abaixa ele, não estão vendo, Sérgio. Aí, ó. Aqui virou como é que é? Lan House. Lan House. Ele grava uma aula ali, a Elisângela ali, o Alex ali. Estúdio do Edila. Estúdio Edila. Tá bom. Então, o que acontece é o seguinte. Tá bom, meu irmão. Fala. Valeu, tamo junto. Tranca a porta lá. Tranquilo. Aí é o seguinte. O Abel, então, quer casar com a dona Mercedes,
Só que o cartorário não permite. Ele fala, ó, dona Mercedes, a senhora só pode casar com Abel no regime de separação obrigatória de bens. Por quê? O legislador quis proteger todos os idosos para não cair em golpes amorosos. Não que o Abel esteja dando golpe, porque parece ser um menino bem intencionado, né? Menino novo, ele só quer dar amor para a dona Mercedes. Mas o legislador não entende dessa forma. Então ele pode casar com a dona Mercedes? Pode. Mas qual é o regime que eles têm que casar? Separação absoluta de bens. Ou seja, tudo que é dela continua sendo dela. Ou seja, ele não vai ter direito ao patrimônio. Pessoal, fazendo uma leitura rápida desses dois institutos, né, desses dois mecanismos de separação absoluta, o convencional e o obrigatório, me parece que o legislador quis proteger mais quem? O convencional ou o obrigatório? Um ou dois? O dois, né? Dois, obrigatório. Pois é. Então pega essa sacanagem aqui, realizada pelo STF na súmula 377. Olha só o que o julgador, né, os ministros do STF criaram aqui. Eu acho que eles têm um justo motivo e tal, tem todo um enunciado sobre o assunto, mas eu assim, ainda assim entendo que não é o correto. Mas é súmula do STF, nós temos que respeitar e acatar. Olha o que a súmula nos fala. No regime de separação legal de bens, ou seja, no regime de separação obrigatório do artigo 1641, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, olha só, olha o tiro certo que o Abel deu. Ele casou com a dona Mercedes, ficaram juntos por 5 anos, até os 95 anos da dona Mercedes. Os 95 anos da dona Mercedes, ela não estava conseguindo andar, não estava conseguindo falar. Ele falou, rapaz, quer saber? Eu vou largar de mão, vou divorciar. E ele divorcia da dona Mercedes. Só que neste intervalo de tempo, ela tinha um patrimônio, olha lá, patrimônio de 1 bilhão, correto? Tinha um patrimônio de 1 bilhão. Entretanto, durante esses 5 anos, ela adquire mais 1 bilhão de patrimônio. Então, olha só, este primeiro 1 bilhão aqui foi antes do casamento. Este outro 1 bilhão aqui foi durante o casamento. Vamos ler a súmula de novo? Vamos advogar para a Abel? Vamos advogar para a Abel? Acho que né? Tá certo. Ó. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Significa que este 1 bilhão que ela adquiriu durante os 5 anos de casamento, o Abel tem direito à metade. Ou seja, como direito de partilha de bens, o Abel tem direito a 500 milhões de reais como partilha de divórcio. Acertou, hein, Abel? Lembrar de nós, tá? Churrasco, piscina, tá? Não faz igual o Fernando, não, fica só na conversa, tá? Brincadeira. Pessoal, então olha só. É uma baita sacanagem, essa é a verdade. Eu entendo que essa súmula, ela, de uma certa forma, ela prejudicou quem mais deveria ser protegido pela lei. Porque esta regra que eu estou falando para vocês aqui, ela não se aplica, por exemplo, deixa eu clicar aqui na tela, ela não se aplica, por exemplo, a quem é casado na separação convencional. Então, por exemplo, se a dona Mercedes tivesse 50 anos e eles ficaram casados por 30 anos, e ela também adquiriu, ela tinha 1 bilhão antes e tem mais 2 bilhões depois, o Abel ele sai com uma mão na frente e outra atrás, ele não vai ter direito a nada. Agora, se ele tiver casado no regime de separação obrigatória, pela súmula 377, ele terá direito a metade dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. Uma baita sacanagem, né? Mas ocorre. Ah, tá, pessoal, isso daqui, na verdade, o artigo 74, eu acho que na hora de colocar os slides, ele acabou colocando para frente. Lá na outorga uxória, quando a esposa não autorizar o marido a ingressar com a ação, o juiz pode suprir essa ordem, pode suprir esse consentimento. Então, vamos supor, o Fernando quer entrar com a ação reivindicatória, mas a Patrícia tem medo.
Ela, ah, não, Fernando, não mexe com isso não, esse pessoal é bandido, é perigoso, deixa quieta essa fazenda, perdeu, perdeu. Fernando, negativo. É direito nosso, é patrimônio nosso, eu vou proteger. Queira você ou não, eu vou entrar judicial e vou pedir para o juiz suprir a sua vontade. Aí o que o juiz vai fazer? Vai chamar a Patrícia lá e vai ouvir ela. Patrícia, por que você não quer que o Fernando entre com a ação? Aí ela vai falar, ah, eu tenho medo. Mas medo não é um justo motivo. Então o que ele vai fazer? Ele vai suprir a vontade dela e vai autorizar o Fernando a entrar com a ação. O que vai acontecer com o Fernando em casa? Vai dormir onde ele está agora, né? No sofá. Né? Mas é uma possibilidade jurídica, tá bom? E por fim, pessoal, nosso último tópico da aula, representantes em juízo. O artigo 75 do CPC, ele cria um rol de quem deverá representar determinados entes federativos, determinadas pessoas jurídicas dentro do processo. Ele estabelece quem é que vai representar cada uma delas, para não haver confusão pelo juiz, né? Então, primeiro, nós temos a União, será representada pela AGU, Advocacia Geral da União. Então, se você entrou com um processo lá contra a União Federal, não vai ser o Bolsonaro que vai aparecer na audiência, tá? Não vai ser o Bolsonaro que vai, professor, eu entrei processo contra a União aqui, eu quero ver o Bolsonaro aqui em Sinop, e aí? E aí que ele não vai vir. Quem vai vir é a AGU, é o Advogado Geral da União, tá? É ele que vai trazer todos os direitos, né, defender todos os interesses da União, tá? Segundo, os estados e o Distrito Federal serão representados por seus procuradores, tá? Nós temos a PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado. Cada estado tem a sua PGE. Então, se eu entrar com um processo contra o estado do Mato Grosso, por exemplo, questionando uma ação anulatória de crédito tributário, uma ação anulatória de auto de infração, quando eu entrar com esse processo contra o governo do estado do Mato Grosso, por exemplo, pedindo anulação de um auto de infração de ICMS, quem vai representar os interesses do estado não será o Mauro Mendes, lá, o nosso governador, mas sim o PGE, né, o Procurador-Geral do Estado, que vai defender os interesses. Terceiro, o município, por seu procurador, por seu prefeito ou procurador. Por que por seu prefeito, professores? Professor, porque pode ocorrer determinadas situações em que o município é pequeno e não tem condições financeiras de ter uma procuradoria jurídica. E nesta situação, o próprio prefeito poderá fazer, às vezes, de representante legal em juízo. Mas, em via de regra, tá, na maioria das vezes, é o próprio procurador que o faz, tá, que defende os interesses do município. Tá? 4. A autarquia é a fundação de direito público por quem a lei do ente federal designar. Professor, eu entrei com um processo contra o INSS. É uma autarquia pública? É uma autarquia pública. Quem defende os interesses do INSS? O próprio procurador do INSS. O próprio INSS, ele criou uma lei em que tem uma procuradoria jurídica própria. Então, os interesses do INSS é defendidos pelos próprios representantes da procuradoria. 5. A massa falida pelo administrador judicial. Pessoal, a massa falida é o que sobrou de uma empresa que faliu. Tudo bem? Hoje, lá pela lei 11.101, se não me engano, de 2005, nós temos que antes da empresa falir, busca-se primeiro a recuperação judicial da empresa. Vai se buscar mecanismos para a empresa voltar à tona, para que a empresa volte a atuar, até porque os elos de ligação entre ela trazem inúmeros benefícios para o país, para a cidade e para o estado, entre empregos diretos, indiretos, entre outros. Então a lei ela é protegida, a empresa ela é protegida pela lei, mas buscou-se de todas as formas, a empresa não conseguiu recuperar, não conseguiu pagar a sua dívida. O que vai acontecer? O juiz vai decretar a sua falência. Ou seja, tudo que sobrou dela agora será vendido ou adjudicado para pagar os seus credores. E quem vai representar os interesses dos seus credores, quem vai representar os interesses da massa falida, será o administrador judicial. Nesse caso, é o interventor. Esse interventor é o administrador judicial. O Fernando perguntou, nesse caso, existe a figura do interventor? Isso mesmo. Quando a empresa ela entra em recuperação judicial, primeiro, presume que o administrador que está tocando ela não é um bom administrador, que a empresa está falindo, né? Então, essa é a primeira presunção. Como presume-se que ele não é um bom administrador, o que o juiz ele faz? Ele tira
os poderes do proprietário de mando e nomeia um interventor, nomeia um administrador judicial. Geralmente é uma pessoa de confiança do juiz, tá? Quando você pega um currículo desses administradores judicial, é a coisa mais invejável do mundo. É um cara que é formado em administração, com MBA, com mestrado, formado em direito, formado em contábeis. O cara geralmente ele tem um conhecimento econômico, administrativo e jurídico fenomenal. Então é uma pessoa que, se essa empresa tem como levantar, é a pessoa que vai dar jeito nisso. Tudo bem? Então o dono continua dono, professor? Continua. Mas ele não mais tem poder de mando. Quem manda agora é o administrador judicial. Tá? Se o administrador judicial buscar todos os meios para tentar recuperar a empresa e ainda assim não consegue, o que vai acontecer? A empresa vai ser decretada falência. Quer ver um exemplo que nós estamos passando por recuperação judicial? A Oi está em recuperação judicial. A Passaredo segue em recuperação judicial. Aqui em Sinop, a Casa Aurora está em recuperação judicial. Né? Nós temos alguns produtores rurais que, inclusive, foram situações de leading case, né? Um dos primeiros julgados do STJ, permitindo que um produtor rural decrete, peça recuperação judicial, né? Aqui no Mato Grosso. Tá? Então é isso, a massa falida é representada pelo administrador judicial. 6. A herança jacente ou vacante pelo seu curador. Pessoal, a herança jacente ou vacante, eu vou resumir para vocês. Vocês vão ter no direito civil chamado direito civil da sucessão. Tá? E lá vocês vão estudar sobre herança e tudo assim por diante. Mas o que vocês precisam saber é que é o seguinte: a pessoa faleceu e não deixou nenhum herdeiro. A pessoa faleceu e não deixou nenhum herdeiro. Não deixou nenhum filho, não tem nenhum pai, não tem nenhuma mãe, não tem um colateral próximo. E aí, nesta situação, o que vai acontecer? O juiz vai determinar que essa herança seja encaminhada para o governo do estado ou para o município em que se encontra localizado este bem. E quem vai representar os interesses dessa herança será um curador que o juiz vai nomear, ou seja, a pessoa que vai cuidar desse patrimônio até que esse patrimônio se efetive no patrimônio público. Tá bom? 7. O espólio pelo inventariante. Pessoal, o espólio é aquilo que o de cujus deixou. O que é o de cujus? É o morto, é o falecido. A pessoa vem a óbito, ok? E tudo que ela deixou em vida, seja ativo ou passivo, vai ser discutido em um processo chamado inventário. E aí, nesse inventário, vai se discutir o quê? O espólio deixado pelo falecido. Ou seja, o patrimônio líquido ativo e o patrimônio líquido passivo deixado pelo de cujus. Vai se verificar quem é credor, quem é devedor, vai se pagar, o que sobrar, divide então com os herdeiros. Tá? 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou não havendo essa designação por seus diretores. Então, professor, eu entrei com um processo contra o Machado, Martins e Martins. Quem que representa o Machado em juízo? Eu vou ter que pegar o ato constitutivo lá da empresa. E, via de regra, imagino que seja o seu Irineu Martins. É ele o representante legal da empresa, né, do supermercado Machado. 9. A sociedade e a associação irregular e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem lhe couber a administração dos seus bens. Pessoal, sociedade sem personalidade jurídica é aquela empresa que tem toda a natureza, toda a infraestrutura organizacional de uma empresa, porém não tem CNPJ. Exemplo, um carrinho de cachorro-quente. Quando você chega lá no carrinho de cachorro-quente para comer, por exemplo, vai ter a organização, tem os produtos, tem o fornecedor, tem os funcionários, tem a organização, tem a finalidade lucrativa, ou seja, é uma empresa. Aí você chega lá no carrinho de cachorro-quente do seu Pedro. Ô, seu Pedro, tá? Ô, seu Pedro, terminei de comer aqui, me vê uma nota fiscal aí desse lanche. Seu Pedro vai olhar para você e falar, pô, Moisés, eu não tenho empresa, cara. Como que eu vou emitir a nota fiscal? Eu tenho um carrinho aqui de cachorro-quente simples. Mas não é uma sociedade? É uma empresa? É. Mas é uma empresa sem personalidade jurídica. É uma pessoa jurídica sem personalidade jurídica. Ou seja, ela não tem a inscrição de CNPJ, ela não tem o cadastro nacional das pessoas jurídicas, mas ela tem toda a organização como se fosse. Tudo bem? Professor, mas e aí?
Eu comi um lanche lá e passei mal, eu quero entrar lá contra o hot dog, que delícia. Quem que vai responder esse processo? O administrador, o seu Pedro. Legal? Conseguiram entender? E por fim, inciso 10, a pessoa jurídica estrangeira pelo seu gerente, representante ou administrador da sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil. Professor, eu quero entrar com processo contra o Facebook, mas o Facebook, a sede do Facebook, a matriz é lá nos Estados Unidos, e aí? E aí que ele possui uma filial aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e aí o gerente ou representante dessa filial será o representante legal para defender os interesses do Facebook aqui no Brasil. Pessoal, é isso que eu havia preparado para hoje para vocês. É bastante coisa, né? Tem aqui a bibliografia que eu utilizei para preparar essa aula. Vou disponibilizar para vocês esses slides logo mais, tá? Vou disponibilizar para vocês logo mais e vou fazer também os questionários lá para vocês responderem com tranquilidade, tá? Quem assistiu a aula aí não vai ter dificuldade nenhuma para responder. Tá bom? Vou ativar o som de vocês aqui. Gostaram da aula, pessoal? Muito boa. Show de bola, show de bola. O microfone tá aberto, pode falar. Muito boa. Oi, Tuane. Teve as 2 últimas semanas, você não mandou as atividades do portal. Oi, Tuane, desculpa, repete de novo, agora eu tô te ouvindo. Tá. Nas 2 últimas semanas você não mandou as atividades. Aí eu queria saber. Eu vou mandar. Eu mando, até amanhã eu mando para vocês lá no portal, mas vai ser uma atividade tranquila, até porque eu sei que vocês têm bastante atividades, então não vou atrapalhá-los. Tá bom. Beleza? E daí a aula a gente também vai ter mais uma atividade, vai estar no portal? Depois eu vou lançar também, perfeito. Tá. Tá bom? Gostaram da aula, pessoal? Sim. Muito boa, muito boa. Que legal, Excelente. legal. Fico feliz em poder ajudá-los. Tem que Então, passar fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, boa Semana Santa aí. Contem comigo. Valeu, obrigado, professor. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.